Abra a tua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Eu tenho um pedido a Deus nesta manhã, que Ele produza o impacto desse texto no coração da igreja hoje, no coração de todos esses amados que estão conosco aí agora, Estados Unidos, Portugal e vários estados. Que produziu no meu coração, o meu coração ontem, lendo esse texto, foi possuído de muita alegria, e a minha alma, ela entrou em júbilo, e eu disse: Deus, compartilha isso também a toda a igreja. Atos capítulo 19, nós vamos ler a primeira parte, os versículos 23 e em diante até aonde vamos parar aqui. Atos 19, versículo 23, diz assim: naquele tempo, houve um grande tumulto por causa do caminho. Um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis, e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-se com os trabalhadores desta profissão e disse: senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nesta atividade. E estão vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em toda a província da Ásia. Diz ele que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há o perigo de nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito, e de a própria deusa adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo ser destruída de sua majestade divina. Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é a Ártemis dos Efésios. Em pouco tempo, a cidade toda, estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando com os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não permitiram. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado, pedindo-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro. A assembleia estava em confusão. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A maior parte do povo nem sabia porque estava ali. Alguns da multidão julgaram que Alexandre era a causa do tumulto. Quando os judeus o empurraram para a frente, ele fez sinal pedindo silêncio.
com a intenção de fazer a sua defesa diante do povo. Mas quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram a uma só voz, durante cerca de 2 horas: grande é a Ártemis dos Efésios. O escrivão da cidade acalmou a multidão e disse: Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis e da sua imagem que caiu do céu? Pai, a mesma alegria que invadiu meu coração, repita nesta manhã e a partir desta gravação, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém. Tome o seu lugar, a Bíblia aberta nesse texto. Antes de qualquer outra palavra, eu tenho um pedido para você. Eu quero te fazer uma sugestão. Leia em casa o capítulo 19, capítulo 20 de Atos dos Apóstolos. Leia esses 2 capítulos. Faça esse bendito esforço. Você vai amar. Você vai amar. O que esse texto tem a ver comigo? O que esse texto tem a ver contigo hoje? O que a gente vai dizer sobre esta palavra? O capítulo 19, o capítulo 20 de Atos, preste muita atenção. Eu tenho certeza que o que aconteceu no meu coração vai acontecer no teu. Ele é muito mais que uma narrativa histórica. É muito, mas muito, muito mais profundo que isso. Éfeso, a cidade de Éfeso, foi o local em que o apóstolo Paulo mais tempo viveu como ministro. Paulo viveu nessa cidade, nessa região, aproximadamente 3 anos. Nenhuma outra cidade Paulo viveu tanto tempo. E ele não viveu 3 anos aí por acaso. Deus o plantou aí. Deus o estabeleceu aí, nessa região. A cidade de Éfeso, ela continha uma das 7 maravilhas do mundo de então. Esse templo aqui, que nós acabamos de ler, dessa deusa chamada Diana, Ártemis, era uma das 7 maravilhas do mundo da época. Uma das 7 maravilhas. Era um templo, um santuário, que ele tinha 140 metros de comprimento. Só para você se dimensionar. A nossa igreja tem, já falei muitas vezes, tem 54 metros. Daquela porta, àquela outra porta. 54 metros. 140 metros. Mais um pouquinho. É quase 3 igrejas dessa. Daria 150. Então você pensa, uma vira. Então 3 vezes. Vai lá dentro do hospital. O templo de Diana tinha 78 metros de largura. 17 metros de altura. Uma loucura. Coisa de doido. A idolatria e a prostituição era o combustível que ativava isso aí. Prostitutas cultuais, sacerdotisas que praticavam o ato sexual
como consagradas a esta entidade, a esse demônio. Deus plantou o apóstolo Paulo nesse local. Um local cercado por demônios. Eu penso que em Éfeso, demônios devia ser como, sei lá o que, poeira, de tanto demônio. Um local carregado de demônios. Potestades, legiões inteiras. É nesta cidade de Éfeso que o diabo, que Satanás, mentiroso, ele também se fazia passar de bonzinho. E você vai ver isso no capítulo 19, versículo 13 em diante, quando narra para nós que os filhos, 7 filhos de um sacerdote chamado Seva, andavam expulsando demônios. É aquela coisa do diabo bonzinho, que faz coisas boas. E quando eles tinham sucesso com alguém dizia, não, o pessoal lá é bacana, é muito bacana. Há dias atrás, alguém falando comigo, um vizinho, me perguntou o que eu achava de macumba, de feitiçaria. E eu, antes de responder, eu falei, deixa eu ver como é que eu respondo isso, porque eu quero saber o que está por trás dessa pergunta. E então eu dei uma voltinha, fiz uma voltinha, subi uma ladeira, desci, fiz uma curva e provoquei, em vez de responder, provoquei uma outra colocação. E aí ele pegou, ele falou, quando eu provoquei, ele acabou se vendendo, porque ele faz parte de uma organização dessa, segundo ele, que só faz o bem. Só faz o bem. É uma organização que está aqui num bairro aqui, próximo a nós, Tijuca, e ele disse, olha, a gente só faz o bem. Aí ele falou assim, nós somos como vocês. A gente só faz o bem. A gente só faz o bem. Aí começou a falar lá as comunidades, Salgueiro, aquela região toda ali da Tijuca, que tem aqueles lugares ali, e a gente só faz o bem. A gente só faz o bem. O nosso local lá, tipo assim, tem até gente que faz o mal, mas o nosso local só faz o bem, só faz o bem. Aí rolou a bola para mim novamente. E o que você acha? Eu falei, puxa vida, que cuidado para poder tratar desse assunto e não ofender, e não machucar, e não fechar a porta. E não fechar a porta porque eu quero voltar a conversar com ele. Esta é a cidade. O texto diz aqui que quando esses homens que estão tentando fazer essa coisa, mandar demônio embora, em nome de Jesus que Paulo prega, e o diabo naquele dia estava de mal-humorado, como sempre, e deu um couro neles, e eles fugiram pelados, sem roupa. Diz o texto aqui que eles tiveram que fugir sem roupa, porque o diabo disse assim, olha, eu sei quem é Jesus e eu conheço Paulo. Então o próprio demônio, eu não sei se consciente ou inconscientemente, ele fez propaganda de Jesus e de Paulo. Aí diz o texto assim, versículo 17, 19 e 17. Quando isso se tornou conhecido, todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. O que o inferno acabou criando, na verdade criou algo muito bom para que o evangelho fosse ainda mais poderoso. O texto diz que a partir daí, as pessoas começaram a se converter, e olha só, versículo 19, grande número dos que tinham praticado ocultismo, reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Meu Deus!
50.000 dracmas é o valor que se calculou da quantidade de livros, de feitiçaria, de tudo que não presta, que foi colocado em praça pública. Uma fábula, uma fortuna. Imagine você, 50.000 dracmas, para você ter dimensão. Um dia de trabalho é uma dracma. Era o salário mínimo de um dia de trabalho. 50.000 dracmas é 50.000 dias de trabalho. Imagine você a altura da montanha de livros e de coisas. A conversão foi tão impactante que nenhum crente ali pensou: vou fazer um sebo, vou fazer uma banquinha e vou fazer uma liquidação. Sabe o que é sebo, né? Aquela lojinha que vende livros usados. Eu vou fazer um sebo, porque eu tenho uns amigos meus que ainda estão nesse negócio aí. Eu vou vender mais barato, vou fazer uma liquidação. Compra um, ganha outro. Eu não vou levar um dinheirinho para ir, não vou ganhar um dinheirinho ainda até de uma oferta. Ninguém pensou isso. A conversão foi tão forte que pensaram assim: o que não presta para mim, não presta para ninguém. E queimou isso em praça pública. Observe, a cidade de Éfeso é uma cidade importante. Os historiadores afirmam que Éfeso, nesse tempo, tem aproximadamente 300.000 pessoas. É uma cidade rica, é uma cidade marítima, tem porto, um porto de muito movimento. Muita importação, exportação. É uma cidade dinâmica, rica, tremenda. É uma cidade cosmopolita. É uma cidade que tem um demônio que é o centro de atração dela. Mal comparando, essa cidade aqui na Dutra, quando nós passamos ali, sem nem precisar citar o nome dela, que você vê ali aquela mega construção, aquela abóboda enorme, e quando você vai para São Paulo de carro, é comum você ver pessoas enfileiradas pelo acostamento, indo em direção àquela cidade, com centenas, ou talvez milhares de hotéis e pousadas. Você conhece essa cidade que eu estou me referindo. Então imagine você, o movimento que isso é. Agora imagine a Éfeso. É uma coisa muitas vezes maior que isso aqui, que é essa cidade aqui, chamada aqui na Dutra, aqui no meio da Dutra. Muito bem. Quando essa multidão de livros está sendo queimada na rua, e milhares de pessoas estão se convertendo, aí começa o nosso texto. Capítulo 19, versículo 23. Naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho. Caminho aqui é o caminho de Deus, é as boas novas, é a igreja que está se consolidando a cada dia. O texto diz que a cidade toda está assustada, porque não é uma conversão. São milhares de pessoas que estão deixando a idolatria, deixando o pecado, deixando a mentira. Estão virando pessoas que fazem agora parte do caminho, que estão virando agora, vamos usar o termo de hoje, estão virando crentes, evangélicos, estão agora caminhando nesse movimento. Pense você, milhares de pessoas se convertendo, uma atrás da outra. Aí o texto diz que, de repente, por causa disso, houve um grande tumulto, por causa do crescimento da igreja. Um tumulto que começa a vir num crescente. Vamos agora na sequência, 24. Um ourives, aquele que trabalha com joias, com ouro, chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Artemis e que dava muito lucro aos seus artífices. Um artista que trabalhava com metais, com nobreza, que trabalhava com prata. Ele fazia miniaturas. Esse cara é um cara bacana, é um cara inteligente, competente para fazer isso. E nesse tempo, sem os recursos que os ourives trabalham hoje.
Era muito mais rudimentar do que é hoje. Então, esse cara é um artista, esse cara é fera. E ele, diz o texto, esse ourives que fazia isso, e que isso dava muito lucro, porque vendia muito. 25, vamos seguindo. Reuniu-se os trabalhadores dessa profissão. É a primeira reunião sindical que a Bíblia apresenta. Isso é uma reunião sindical. Esse cara é um líder sindical. Esse cara aí é um sindicalista. Ele reuniu os outros ourives dessa profissão. E olha a argumentação dele. Senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa atividade. Abrindo um parênteses, quem vai à Bahia e desce no aeroporto, tem lá aquelas senhoras que vêm para você no desembarque para te botar uma fitinha. Não sei se você já foi lá. Quando você vai saindo, ela está lá. Aquilo é para você botar no pulso. E você, né, do caminho, você diz, não, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E se você bobear, ela já mete aquilo e já amarra no teu pulso. Tem alguém que fabrica aquilo. Tem alguém que está fabricando aquilo. Tem alguém que está vendendo. A fábrica está vendendo a fitinha, a outra está imprimindo no silkscreen. Então, tem gente ganhando dinheiro. A idolatria tem sempre alguém ganhando dinheiro. Tem sempre alguém por trás ganhando dinheiro. Quem acende vela, você acha, pastor, é uma devoção. Ok, mas tem uma fabriquinha de vela aí que está fazendo muita vela para 7 dias, 3 dias, sei lá para quantos dias, mas tem gente ganhando dinheiro, com certeza absoluta. Vocês sabem, olha o que ele vai dizer, senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro. O que nós fazemos está dando muito dinheiro. Isso aqui é uma coisa da China. Muito lucro. 26, vamos. E estão vendo e ouvindo como este indivíduo, esse ignóbio, essa pessoa não grata, esse indivíduo chamado quem? Paulo. Está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso. Eu fico pensando, irmãos, esse indivíduo não tem microfone, esse indivíduo não tem rádio, esse indivíduo não tem televisão, esse indivíduo não tem rede social, não tem mídia, não tem YouTube. Esse indivíduo sozinho está incendiando uma cidade. Você pode imaginar isso? Significa que você também pode. Amém? Esse indivíduo não tem carro, amém? Não tem bicicleta, não tem motocicleta. Esse indivíduo, irmãos, ele está tacando fogo numa cidade. E quem está dizendo isso é o próprio Satanás que está reconhecendo. Olha, esse indivíduo está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são o quê? Verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Meu Deus, que coisa tremenda. Esse indivíduo está atacando fogo em Éfeso. Mas não é ele que está convencendo, não. Quem convence é o Espírito Santo. Amém? Ele é só ferramenta, ele é só o vaso, ele é só um instrumento que está fazendo isso. 27, vamos. Não somente há o perigo de nossa profissão perder sua reputação, mas também o do templo da grande deusa Artemis cair em descrédito, e da própria deusa, adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo, e ser destituída da sua majestade. Irmãos, Demétrio, reunido com os outros, rapaz, esse cara que chegou agora, irmãos, esse templo da deusa Diana tem séculos, ele tem séculos, historiadores dizem que tem cerca de 400 anos, e chega um homem tomado por Deus e coloca em risco uma estrutura de séculos. Irmãos, o nosso Deus é poderoso. Eu queria que você dissesse, diga, o nosso Deus é poderoso, irmão. Nosso Deus é poderoso. E olha, ela vai cair em descrédito, porque esse homem, ele está fazendo um estrago muito grande. 28, vamos, 28. Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é Artemis dos Efésios. Vamos embora, 27. Em pouco tempo, a cidade, o quê? Eu disse quantos habitantes? 300 mil habitantes.
E eu fico pensando, irmãos, o poder, e queria que você pensasse, o poder desse Deus. Hoje a gente tem a rede aí que, de repente, algumas coisas, elas viralizam assim, e elas vão de ponta a ponta, mas tem uma internet, tem uma coisa. Eu fico pensando, irmãos, um homem só, sem nada, apenas com o poder de Deus na vida dele, o Espírito Santo, ele consegue isso. Em pouco tempo, a cidade toda estava em tumulto. E tudo isso por causa dele, por causa dele. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de Paulo, os macedônios, Gaio e Aristarco. Não acharam Paulo, pegaram dois companheiros, Gaio e Aristarco, e levaram para aquele anfiteatro. Mais de 20.000 pessoas nesse espaço que comportava. Versículo 30, vamos. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não permitiram. Paulo queria. Não, eu vou lá. Eu vou. E os discípulos não deixaram ele fazer isso. Versículo 31. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado, pedindo-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro. Vamos, a assembleia estava em confusão. Agora, olha só que coisa, irmãos. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A maior parte do povo, o quê? Como é triste, irmãos. Como o povo é massa de manobra, né? Naquele acampamento em Curitiba, o repórter perguntou para você está fazendo o que aqui? Não, me deram passagem para vir aqui, um ônibus, e deram, vamos dizer que não vão dar um lanche todo dia, então eu estou aqui. Irmãos, é sempre assim. Irmão, o povo, como é que o povo consegue ser massa de manobra? Como o povo consegue? Basta um líder mais sagaz dar um brado e o pessoal vai igual não sei o quê, para o matadouro. Mas por que você está aqui? Qual é o teu... Não, eu nem sei porque eu estou aqui, mas é porque ele veio, então eu também fui. Irmãos, a maior parte do povo nem sabia porque estava ali. Irmãos, a igreja não é nenhuma pessoa perdida, amém? Você sabe por que você está aqui? Você sabe por que você está aqui? Você sabe. Você nunca vai encontrar um cristão e dizer assim, não, eu nem sei porque eu sou crente. Não, eu nem sei, eu não sei, eu acordei um dia e fui lá, acabei ficando. Isso não existe. Quem está aqui sabe por que está aqui, glória a Deus por isso. 33. Alguns da multidão julgaram que Alexandre era a causa do tumulto. O confusão é tão grande. Demétrio sabe quem é a razão, mas a multidão não sabe nada, está perdida. Quando os judeus o empurraram para a frente, ele fez sinal pedindo silêncio, com a intenção de fazer a defesa diante do povo. 34. Mas quando ficaram sabendo que ele era judeu, eu queria que você lesse comigo esse texto, vamos, todo mundo? Esse texto é assustador, irmãos. O nome disso, eu vou chamar de um transe coletivo. Você consegue imaginar, irmãos? O texto está dizendo aqui, todos gritaram a uma só voz, durante cerca de 2 horas. Você sabe o que é uma massa humana gritando 2 horas, sem intervalo, sem pausa? Grande é Artemis dos Efésios. Um transe espiritual, algo coletivo. Imagine você o volume dessa sonoridade aonde foi. Imagine você, esse contágio varrendo as 4 direções dessa cidade. Grande Artemis, 2 horas, uma nuvem negra de
diabólica, conectando essas milhares de pessoas. 2 horas. Próximo 35. Grife essa expressão agora. O escrivão da cidade acalmou a multidão e disse. Grife isso. Você deve estar se perguntando, pastor, o que mexeu contigo nesse texto? Eu peço a Deus que Ele te leve para o mesmo local que o Espírito me levou para olhar esse texto. O escrivão da cidade, uma autoridade que representa o governo romano ali, seria o prefeito, seria aquele que é o elo de ligação, aquele que faz a interface entre Roma e aquela cidade. É uma autoridade. Ele não tem nenhum equipamento como nós temos de som, de áudio. Ele não tem um microfone como o meu, ou um fly como este. Ele não tem uma tela como esta. Ele tem uma massa humana numa catarse coletiva, 2 horas, possuídas, em transe diabólico. Era uma cena, eu diria que satânica. Todos, sem discordância, bradando a mesma coisa. Ai, meu Deus! O texto diz que no meio dessa loucura absoluta, um homem se levanta. Eu não sei como ele fez. Se ele levantou as mãos. Eu não sei se ele fez isso. Eu não sei. Eu sei o que ele não fez. Ele não tinha microfone. Ele não tinha. Ele não tinha megafone. Alô, ele não tinha. Não sei. O texto diz que o escrivão da cidade acalmou a multidão. Acalmou. Irmãos, quem levantou esse homem? O diabo? Diana? Quem levantou esse homem? Demétrio? Não. Eu sei quem não levantou e eu sei quem levantou esse homem. Deus levantou esse homem. Deus levantou esse homem. Deus levantou esse homem. E esse homem, levantado por Deus, esse homem não é discípulo do caminho, esse homem não é convertido, mas Deus levantou esse homem. Deus levantou essa autoridade. E olha a argumentação dele, Efésios. Quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Artemis e da imagem que caiu do céu? Alguns historiadores imaginam que foi um meteorito que caiu, como a história aqui também de São Paulo, que achou no fundo de um rio. A mesma mentira. Quem não sabe, esse homem utiliza a mesma argumentação que Demétrios usou para ativar a população, ele utiliza a mesma argumentação para como um soro antiofídico, para cancelar aquilo. Senhores, todo mundo sabe aqui que o templo é o grande templo, que Artemis é a grande Artemis. Todo mundo sabe disso, senhores. 36, vamos, 36. Portanto, visto que de fato são inegáveis o que vocês estão falando, e é verdade, vocês estão certos mesmo, acalmem-se e não façam nada precipitadamente.
Vamos, 37. Vocês trouxeram esses homens aqui, embora eles não tenham roubado templos, nem blasfemado contra a nossa deusa. Vambora. Se Demétrio e seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsules, eles que apresentem suas queixas ali. Se há mais alguma coisa que desejam apresentar, isso será decidido em assembleia conforme a lei. De maneira que, como esta, corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. Nesse caso, não seríamos capazes de justificar esse tumulto, visto que não há razão para tal. Eu queria ouvir a tua voz agora, vamos. Um homem que Deus levanta numa hora de um ápice de diabos, assim, tipo assim, acabei a fatura, como aquela linguagem popular. O diabo está dizendo assim: fiz barba, cabelo e bigode. Hoje eu vou matar Paulo, hoje eu mato Aristarco, hoje eu mato todo mundo, hoje eu acabo com a igreja. Deus não manda um serafim, Deus não manda um arcanjo, Deus não manda um anjo classificado. Deus levanta uma autoridade. Deus levanta uma autoridade. Eu não sei se você já conseguiu chegar lá. Deus não manda um anjo, Deus não manda o Filho, Deus não manda o Espírito Santo, Deus levanta uma autoridade. E uma autoridade que levanta e dá uma palavra e diz o texto, e tendo dito isto, o que é que tem? Encerrou a assembleia. Quando eu li esse texto, eu falei: Deus, Tu é um Deus poderoso demais, Senhor. Tu é um Deus poderoso demais. Eu comecei a glorificar, eu levantei as mãos no escritório e comecei a falar. Eu falei: Deus, a gente te coloca tão pequenininho, a gente te enxerga tão pequenininho. Deus, Tu é muito poderoso. Tu é muito. Eu fico pensando, acabou, silêncio, vamos para casa. Quem foi que foi lá usado? Não, foi o prefeito. Mas como assim? Ele é nosso também? Não, Deus levantou ele. Mas como assim? Foi o escrivão, mas eu nunca vi ele aqui na igreja. Mas Deus faz como Ele quer. Deus faz como Ele quer. Por isso a Bíblia manda orar pelas autoridades. Diga assim: Deus faz como Ele quer. Eu glorifiquei muito a Deus ontem. Aí, quando eu parei aí, orando, eu falei: Senhor, está tão gostoso, vou continuar a leitura. Aí eu fui para o capítulo 20, coloca o 20 agora. Capítulo 20. E eu quero que você grife essa sentença aqui: cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e depois de encorajá-los, despediu-se e partiu para a Macedônia. Grife esse texto todo. Deus mandou dizer algo para esta igreja hoje. Antes, leia comigo esse texto. Vou repetir ipsis literis o que Deus mandou dizer hoje para a igreja. Se você crê, pega isso. Deus mandou dizer assim: diga à minha noiva que sou eu que faço cessar o tumulto. Você não ouviu? Deus mandou dizer hoje: diga à minha noiva que sou eu que faço cessar o tumulto. Qual era o tamanho desse tumulto? Qual era o tamanho desse tumulto? Irmãos, o tamanho desse tumulto, Paulo, os 12, Jerusalém e o concílio e todo mundo não poderia
cancelar esse tumulto. Porque esse tumulto, irmãos, era o demônio, o capeta, o capetinha, segundo auxiliar, o capetinha, terceiro auxiliar, e todos os demais capetas reunidos. Sabe aonde? Na casa do capeta. Porque aquele local era o trono de Satanás. O diabo, numa reunião lá no quinto do inferno, disse assim: hoje nós acabamos com a igreja. Não acabamos em Atos, não acabamos em Jerusalém, mas hoje a gente acaba. E o diabo veio com tudo. E disse: hoje a gente acaba a igreja. Como Deus é Deus, eu falei: rapaz, eu não vou nem usar Pedro, não vou usar um crente não. Porque se eu usar um crente, mas você mandou crente, eu vou usar alguém lá do meio. E Deus toca no escrivão, e Deus reverte o escrivão levanta, naquela massa humana, 2 horas, levanta a mão, todo mundo para, e senhores, todo mundo sabe que o diabo é bom, que o diabo é legal, que o diabo é forte, Senhor, não faz isso não. Todo mundo vai embora, e acabou a reunião. Eu fico pensando, quem não foi na reunião, chegou em casa, e alguém pensou: e aí, matou os crentes? Não matou ninguém não. Mas como não matou? Mas não matou por quê? Não, porque o prefeito levantou, trouxe uma palavra e acabou. O prefeito, ele também é crente agora? Não sei, só sei que ele acabou com a reunião. Eu não sei se ele é crente, o que eu sei é que ele acabou com a reunião. Aí a Bíblia vai dizer, em Atos 20, cessado o tumulto que você está vivendo. Deus te trouxe aqui para dizer: eu faço cessar. Você não está teimando em não ouvir. O tumulto que você está, Deus mandou dizer a você hoje: eu faço cessar. E eu uso quem eu quero. Eu uso quem eu quero. Eu uso quem eu quero. Quem eu quero. Deus faz cessar o tumulto. Um homem que há algum tempo atrás seria trucidado, agora está encorajando quem vai ficar. Esse homem tem fibra de carbono, revestida pelo Espírito Santo de Deus. Eu queria que você repetisse comigo. Repita essa palavra, porque você vai trazer vida para dentro de você. Diga assim: Deus faz cessar o tumulto. Diga: na minha vida. Diga: na minha vida. Diga: na minha casa, no meu prédio, na minha rua, no meu escritório, no meu trabalho, na minha fábrica. Diga: Deus faz cessar. 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 Irmãos, tem sempre aquele crente que ele é mais medroso um pouquinho, não vou criticar não. Mas ele tem sempre. Ele é mais um pouquinho. Vem cá, Bebê, vem cá, Bebê. 2 crentes fracos falando. Conversando. Meu amigo, não vou te enganar não. Mas acho que acabou para nós. Acabou. Concorda? Acabou. Agora não tem mais jeito não. Não tem mais jeito não. Eu tenho um amigo meu que trabalha lá perto, falou que a ordem é matar todo mundo. Acabou, vai morrer todo mundo. Mas tá bom, né? Até que deu para ser crente, né? Tá bom, pelo menos até. Eu estou com muito medo. Eu também. Vamos ficar junto. Eu queria viver mais um pouco. Ele vai matar todo mundo. Deus faz cessar o tumulto. Diga para quem está à direita, que diga assim: Deus faz cessar o tumulto da tua vida. Hoje foi Demétrio. Ontem foi Amã, filhote do capeta, filhote do diabo, que escreveu lá: olha, mata todo mundo que não tem a nossa fé, que não vive como vivemos, que não faz o que faz, mata todo mundo. E o rei bobão meteu a chancela: está liberado, mata todo mundo.
Mata todo mundo. Quando Mardoqueu lia aqui, vai morrer todos os crentes. Uau! Deixa eu falar com a minha sobrinha. Ela não pode falar com o rei, porque quem entra lá sem levantar o cetro morre, e eu vou ser a primeira a morrer. Olha, garota, tu vigia nessa terra. Tu vigia nessa terra, menina. Ou tu está achando que vai morrer aqui fora, não vai morrer todo mundo. Você lembra quem foi que morreu na forca? Alguém, essa igreja estuda a Bíblia? Eu vou perguntar, quem morreu na forca? Mas a forca era para quem? Para Mardoqueu. Mas quem morreu na forca? Irmão, Deus tem uma santa ironia, meu irmão. Diga assim, Deus faz cessar o tumulto. E eu creio. Obrigado. Eu vou profetizar sobre a tua vida, irmãos. Deus vai fazer cessar o tumulto no Brasil. Você diz, eu vou repetir. Deus vai fazer cessar o tumulto no Brasil. Vai. Quando eu escuto esses comunistazinhos lá em Brasília, vomitando as ideologias. Deus, tu é especialista no negócio. Cessado o tumulto. Cessado o tumulto. Irmãos, essa palavra, irmãos. Coloca na tela aí, coloca na tela. 2 versículos, coloca na tela, Atos 19, coloca na tela aí 23. Coloque Atos 19, 23 e coloca Atos 21. Coloca na tela. Na mesma tela, bota lá em cima lá. Bota lá em cima. E bota embaixo agora, Atos 21. Irmãos, isso aqui é para você postar no teu Face e dizer para quem está, pastor, o diabo está vencendo. O diabo não vence nada, ele é um derrotado, já está sentenciado. O diabo não vence nada. Eu vou repetir, o diabo não vence nada. O diabo não vence nada. Coloque os 2 versículos na tela, coloca rápido, por favor. Isso. Diga, naquele tempo, houve um grande, eu gosto desse adjetivo, que qualifica. Porque o diabo se autoqualifica, um grande tumulto. Deus vem e fala assim, eu cesso o tumulto. O diabo diz, um grande tumulto. E Deus vai dizer, cessado o tumulto. Diga, Deus cessa tumulto. Grande, pequeno, médio ou extra grande. Diga, para Deus é igual a nada. Ele faz cessar. Ele faz cessar. Ele faz cessar. Está cheio de testemunho aqui, irmãos. Está cheio de testemunho, gente que estava sendo perseguida no trabalho. Perseguido. O diabo tomou alguém, você vai acabar com a tua vida. Aí você chega lá na outra semana, com medo, coração na mão, as pernas tremendo. E você chega assim, diferente, o pessoal te olha. Aí você, meu Deus, já fui mandado embora. Aí alguém fala assim, está sabendo? Não, fulano foi mandado embora. Mandado embora? Quem é fulano? Uau, o meu inimigo. Aquele que o diabo levantou, já não está mais. Eu acho bonito quando José e Maria têm que ir para o Egito. Esse texto, meu irmão, mexe comigo sempre que eu leio. Porque Herodes determinou matar o menino Jesus. E de repente o anjo fala, José, volta. Senhor, aquele que buscava o menino já não existe mais. Aquele já não é mais. Ele já foi. Irmãos, naquele tempo houve grande tumulto. O diabo usou Demétrio. Mas Deus usou o escrivão. Diga assim, Deus vai usar alguém para que eu tenha livramento e conte o testemunho aqui. Você crê que você vai contar o testemunho? Você crê que você vai trazer o testemunho? Então, repita pelo menos 2. Eles falaram 2 horas. Grande é o demônio. 2 horas falando. Eu queria que você declarasse hoje, para que esse local fique gravado a tua voz, a tua sonoridade. Deus faz cessar o tumulto.
Já contei aqui, irmãos, o dia que eu estava num tumulto. Já contei, você já ouviu, me perdoe, mas tem alguém que não ouviu. O pagamento chegando para pagar a parcela. Eu olhava a conta da igreja a cada 5 minutos para ver se o saldo tinha mudado. Uma parcela de 800 mil reais e 98, 99. Eu falei, Deus, meu Deus. Nadamos e morremos na praia, não tinha o dinheiro. Domingo à noite, não sei como conseguimos pregar. Quando eu desço, falo sempre porque quero dar nome aos bois. Carla Riba, esposa de Ronaldo da CPAD. Meu pastor, janta lá em casa amanhã. Eu falei, querida, agradeço muito, mas fica para depois. A minha alma estava em tumulto. Eu sabia que não tinha o dinheiro. Eu sabia que eu não ia. Eu estava quase surtando, quase tendo uma parada cardíaca, porque não tinha o dinheiro. Carla foi uma mulher sábia. Chega para minha esposa e buzina no ouvidinho dela. Pastora, leva ele lá, leva ele lá. E aí agora tenho 2 problemas. Um com Carla que disse que não. E o outro em casa. Ela fala, a gente vai jantar amanhã. Falei, não vou não, já disse que não vou. Mas eu falei que a gente ia. Olha a confusão arrumada. Falei, caramba. Falei, tá bom, eu vou, mas do meu jeito. Fui calado, fui em silêncio. Uma mesa farta, uma comida de chique. Tá bom, pastor? Tá. Monossílabo. Sim, tá. Não comi, joguei para dentro. Eu estava com ódio, eu estava morrendo. Eu estava em tumulto. Eu estava morrendo, porque não tinha o dinheiro para pagar. Final da janta. A porta abre, de hóspede, me sai um varão que eu nunca vi na vida. O nome dele é Edson, dá nome também para esse varão. Ela, pastor Edson, esse aqui é meu pastor, deixa eu lhe apresentar. Olhei para ele, oi, cabeça baixa. Você crê em vaso de fogo? O indivíduo que eu nunca vi na vida chega para mim e fala assim, botou o dedo no meu nariz. Por que você está assim? Eu olhei para ele, 10º andar, 12º andar. Eu falei, eu vou jogar esse cara lá embaixo, mas não vou contar até 3. Olhei para ele, tipo assim, a gente se conhece da onde? Deus tomou o homem em línguas. Eu falei, o cara é vaso. Eu trouxe você aqui agora para falar contigo. Não te conheço. E eu estou vendo um documento escrito com carimbo, quitado. Você sabe o que é isso? Eu falei, eu acho que eu sei. Eu acho que isso é a escritura de pagamento. Desceu aqui do céu um carimbo, está pago. Você crê? Eu falei, eu creio. Falei, eu creio. Falei, eu creio. Ore por mim. Irmãos, orou por mim. Você acredita, irmãos? Você já viveu algum tipo de opressão? Eu estava oprimido, irmãos. Eu estava com peso me acabando, me destruindo. Fez assim, ó, sumiu. Eu fiquei serelepe. Eu falei, Eu falei, Carla, você já tinha recolhido, você podia trazer aquilo que o pessoal elogiou? Pastor, você vai comer de novo? Eu falei, não é que eu não comi, eu joguei para dentro, mas agora eu quero degustar. Então tá, pastor. E voltei a comer. Aí eu comi, acho que foi a única vez que eu comi 2 vezes. Porque antes eu não comia, eu joguei para dentro, eu estava com ódio. Aí comi, a coisa foi até meia-noite, sei lá que horas foi. Você acredita que eu saí de lá? Igual aquela propaganda do Red Bull, me dá asa. Eu ri o tempo todo. O que é? Tomou alguma coisa? Não. É que saiu o peso. Diga assim, Deus fez cessar o tumulto. Irmãos, uma pessoa sob efeito de tumulto, nada funciona. Não tem nem intimidade no casal. Nem intimidade no leito acontece. Nem intimidade no leito sagrado do matrimônio acontece. Porque nada funciona no tumulto. Porque o tumulto, ele paralisa. O tumulto desorganiza tudo. O comando não acontece. O cerebelo manda o comando, mas a alma está em tumulto.
Ela está assim, ó, prostrada. Está morta. Irmãos, quando Deus faz cessar o tumulto, a coisa acontece. Quando Deus faz cessar o tumulto, o milagre chega. Irmãos, Deus fez cessar o tumulto no coração de Ana, na alma de Ana e na alma de Eucana. Ana tem um tumulto porque é estéril. E Eucana tem um tumulto porque no orgulho dele diz assim, ela não precisa de filho porque eu sou melhor que os filhos. Aí quando Deus fez cessar o tumulto de Ana e de Eucana, ele chega em casa, tem festa. Um mês depois ela fala, bem, eu acho que estou. Eu tenho certeza que estou. E 9 meses depois nasce Samuel. Deus mandou trazer você hoje aqui, que hoje vai cessar tumulto. Cessar tumulto na tua empresa. Deus vai cessar o tumulto da falência. Deus vai cessar o tumulto do teu nome sujo. Deus vai cessar o tumulto dessa confusão no teu leito. Deus vai cessar o tumulto. Não importa o tamanho dele. Pastor, foi macumba que fizeram. Em Éfeso também foi macumba. Pastor, botaram na cachoeira. Em Éfeso também. Éfeso não tem cachoeira não, mas tem o capeta entronizado ali. Você crê nisso hoje?